Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Está no ar Vozes do Cooperativismo, um programa do Sistema OCB Ceará. Eu sou Rafael Mesquita, seu apresentador. Vou ficar com você todas as quartas-feiras, à 13h. E hoje, na nossa estreia, vamos começar a falar sobre esse modelo de negócio que transforma vidas e, ao mesmo tempo, gera impacto na sociedade, gera impacto na economia. Gera desenvolvimento social e humano. É o cooperativismo. Vamos falar sobre ele. A gente está aqui diretamente dos estúdios do Sistema Jangadeiro. Esse programa vai ser exibido sempre às quartas-feiras, como eu falei, à 13h, na Jangadeiro Band News FM, no Spotify e YouTube do jornal Jangadeiro. E aos sábados, também exibido às 8h30 da manhã, na TV Jangadeiro. Nessa estreia, no primeiro programa, a gente recebe aqui dois importantes líderes do cooperativismo cearense. Um representa o cooperativismo enquanto organização coletiva. É o presidente da Organização das Cooperativas Brasileiras no estado do Ceará, Nicédio Nogueira. Seja bem-vindo, Nicédio. Obrigado, Rafael. Bom dia, boa tarde aos nossos ouvintes. Eu queria agradecer ao Grupo Jangadeiro, à Band News FM, pela oportunidade de a gente estar aqui divulgando o cooperativismo no estado do Ceará. E o nosso outro importante convidado, também líder do cooperativismo cearense, aqui representando a maior cooperativa constituída aqui no estado do Ceará, a Unimed Fortaleza. Eu recebo com muito carinho, muito orgulho também aqui o Marcos Aragão. Obrigado, Rafael. Obrigado, Nicédio. Novamente é um prazer estar aqui trocando ideias com vocês. Vamos falar muito hoje de cooperativismo e eu espero estar contribuindo aqui com a divulgação do nosso modelo de negócio. Muito bem, você que nos acompanha nas redes sociais, nos acompanha no Spotify, no YouTube, não deixe de deixar seu comentário, de curtir aí a nossa transmissão para gerar engajamento. Peço a sua participação aí nos comentários e você que está conosco na rádio, fica ligado. Quem está saindo do almoço agora, está ligadinho junto conosco, acompanha o Voz do Cooperativismo a partir às quartas-feiras aqui no Sistema Jangadeiro. Minha gente, para a gente começar, senhor Nicédio, eu acho que é importante deixarmos desde já explicado, né, para o nosso público que vai nos acompanhar aqui toda quarta, o que é o cooperativismo. Vamos introduzir, né, a sociedade cearense sobre esse modelo de negócio, como eu falei no começo. Gera mesmo oportunidade? Gera mesmo desenvolvimento local? Explica para a gente o cooperativismo. O cooperativismo é um modelo de negócio sugênero, um modelo de negócio diferente, onde o principal ativo do cooperativismo são as pessoas, né? O grande diferencial da cooperativa para a empresa privada normal é que no cooperativismo vale a pessoa, cada pessoa um voto. Já na empresa privada, de um modo geral, vale o capital. Você vota de acordo com o volume de dinheiro que você tem dentro do negócio. Então, a cooperativa é uma empresa de pessoas e não de capital. Então, com esse princípio, empresa de pessoas, o engajamento das pessoas no cooperativismo é muito forte. A participação, a democracia é um modelo de negócio altamente democrático, onde todas as decisões são tomadas pelas pessoas que são associadas, são sócias da cooperativa. E todos participam com o mesmo poder de decisão. Esse é o grande diferencial do cooperativismo frente às empresas privadas de um modo geral. Marcos, você que é um cooperativista raiz, né? Já foi presidente da Copanest, que é a cooperativa dos anestesiologistas. Não é difícil mesmo. Eita, um trava-língua logo na estreia. Diga anestesista. Dos profissionais médicos de anestesia. Também, né, esteve na direção Sicredi Ceará, né, cooperativa de crédito aqui do estado do Ceará, e já está aí no seu mandato, né, pertinho do final, em 2026, encerra o seu mandato de presidente da Unimed Fortaleza, que eu tenho certeza que a Unimed Fortaleza foi o maior desafio pelo tamanho. Diretor da OCB Ceará. Também. Foi diretor também da OCB Ceará, muito bem lembrado, senhor Nicédio. Mas, Marcos, diante dessa trajetória, né, de conhecedor não só da estrutura do cooperativismo, mas chegando a líder do cooperativismo, por que as pessoas podem, né, vir a chegar a organizar uma cooperativa? Na sua avaliação, por que esse modelo de negócio é uma alternativa? Pois é, como você aí já antecipou minha trajetória, e você vê que eu militei no cooperativismo médico, de trabalho médico, militei no cooperativismo de crédito, estou militando no cooperativismo de saúde, já com muito orgulho
trabalhei aqui junto do Uniced na direção lá da OCB, como conselheiro e como diretor. Então você vê que eu sou não só um fã, um adepto, mas é um modelo de negócio que eu acredito muito. Tá? Porque eu acredito que onde existe cooperativismo, existe desenvolvimento. Né? Você pode ver assim, nos locais, não só no Brasil, mas no mundo, onde existe mais penetração do cooperativismo, é onde você tem maiores desenvolvimentos de IDH, desenvolvimento industrial, de participação de renda da população. Enfim, é um modelo de negócio que leva crescimento, que leva desenvolvimento, exatamente através dessas palavras que o Uniced já deixou aqui. É participação no resultado, é participação na gestão, é um voto por cada componente independente do seu capital social. Então, esses elementos que compõem o cooperativismo, ele traz, a reboque assim, um modelo inovador. Né? Hoje, as empresas, eu costumo dizer que as empresas de capital aberto, limitada, familiar, todas elas que hoje procuram, né, talvez com peso na consciência, procuram elementos que o cooperativismo, que existe no cooperativismo desde 1844, desde a sua fundação. Agora que elas estão achando esse vazio, por talvez. Exemplo, Marcos. Participação, participação feminina na gestão, tá certo? Conceitos de ESG, tá certo? Responsabilidade social, ambiental e governança. Coisas que, assim, dá um exemplo simples. No resultado da cooperativa, quando termina o exercício, no mínimo 5% do resultado eu tenho que destinar para um fundo chamado FATS, para ser investido em educação, tá certo? E em saúde, em cultura dos associados e dos colaboradores daquela cooperativa. Qual é o modelo de negócio que faz isso? Está entendendo? Então, é um modelo muito inovador. E quando eu digo que 5% eu tenho que investir em educação e em cultura, eu estou trazendo os conceitos de ESG, que é tão falado hoje em empresas de capital aberto, limitado, enfim, em todo o mercado. Então, assim, o sistema é muito pujante, o conceito é muito pujante, e eu acredito muito para o desenvolvimento da sociedade. Muito bem. Eu queria continuar nesse assunto, mas agora falando dos tipos, né, de negócios cooperativos, ou os tipos de cooperativas que são, né, os CNPJs constituídos dentro do segmento cooperativismo. Explica para a gente, Uniced, quais são os tipos, os ramos que as cooperativas hoje se enquadram. Hoje no sistema OCB, a nível nacional, nós temos 8 ramos de atividades ligadas ao cooperativismo. Por ordem alfabética: agro, saúde, trabalho, transporte, crédito, infraestrutura e consumo. O trabalho, aliás, o agro no Brasil, no Ceará, hoje nós temos 54 cooperativas agropecuárias, todas elas de agricultura familiar. E das grandes vantagens do cooperativismo é porque é um mecanismo de inclusão social muito grande. E a questão da democracia, como eu falei um pouco, quando o Aragão estava falando aqui, eu estava lembrando. A grande vantagem é que você tanto inclui o participante no negócio que ele faz parte, como dá a oportunidade dele se desenvolver. Porque não faz diferença se o cidadão é um grande produtor num determinado produto, ele vai ter no poder de decisão o mesmo poder que tem o pequenininho daquela área. E é altamente inclusivo, tanto na área social, como o Aragão falou aqui, questão das mulheres, do jovem. Isso são assuntos que o cooperativismo tem em seus princípios, que nós temos princípios universais, e um dos princípios é a inclusão social, independente de raça, credo, né, cor, e atividade econômica. Então, no cooperativismo, nós não discriminamos ninguém. Todos têm o mesmo poder e o mesmo tamanho dentro da sua cooperativa. Um modelo de negócio, como eu já vinha falando aqui, a gente viu na conversa, que é totalmente horizontal, né, onde todos podem participar. Mas, Uniced, tivemos aí recentemente a divulgação, no dia 31 de julho, do Anuário do Cooperativismo. É uma produção anual do Sistema OCB nacional, em parceria com as unidades estaduais, inclusive a organização que você dirige, que é o Sistema OCB Ceará.
que lançou os dados sobre o cooperativismo, né, todo o impacto econômico, a quantidade de pessoas envolvidas, seja como empregados, seja como também, né, cooperados. Queria que a gente agora explorasse um pouco, senhor Nicédio, o cooperativismo no Brasil hoje. Qual é o tamanho do cooperativismo no Brasil hoje? No Brasil, Rafael, nós, em números de 31 de dezembro de 2024, que é quando a gente encerra todos os balanços, nós tínhamos 4.384 cooperativas registradas no sistema OCB, com faturamento superior a 758 bilhões de reais, com mais de 25 milhões de cooperados, praticamente 26 milhões de cooperados, e com 578, em torno de 580 mil empregados diretos no cooperativismo. Esses empregados são empregados do CNPJ cooperativa. No Ceará, nós tínhamos em 31 de dezembro de 2024, 129 cooperativas. Hoje nós temos 145. Então você vê que o crescimento nesses 6 meses é um número significativo. E nesse 31 de dezembro, nós tínhamos como faturamento mais de 6,8 bilhões de reais aqui no estado do Ceará, das cooperativas vinculadas ao sistema OCB no estado do Ceará. 146 mil cooperados, 160, e com quase 12 mil empregos diretos. Ou seja, nós temos aí mais de 160 mil famílias diretamente ligada às cooperativas no estado do Ceará, com faturamento acima de 7 bilhões, em torno de 7 bilhões de reais. Então nós somos um grande player no estado do Ceará, um grande negócio, considerando que nós formamos um bloco único, cooperativismo é um bloco único, nós somos com certeza uma das grandes empresas do estado do Ceará hoje. Muito interessante. Talvez até, senhor Nicédio, essa medida não esteja aí nos números ainda, mas essa representação, inclusive, de profissionais, trabalhadores envolvidos, deve ser bem maior se considerar, por exemplo, que um produtor rural pode, eventualmente, na sua propriedade, ter outros empregados, e esse número vai se multiplicando para além dos cooperados e dos empregados do CNPJ da cooperativa. Com certeza. Se você pegar o exemplo aqui da Unimed Fortaleza, se você pegar quantos funcionários tem na Unimed, CNPJ Unimed, tem em torno de 5 mil, não sei, o Aragão tem... 4.200 colaboradores. 4.200 colaboradores. Direto. Cada médico no seu consultório tem 2 funcionários. Esses daí não estão nessa relação não, entendeu? Então, os 4.200 são empregados, são funcionários, colaboradores do CNPJ Unimed Fortaleza. Nos laboratórios envolvidos, nos consultórios envolvidos, tem muito mais do que isso, com certeza. Cooperativismo, com certeza, é prosperidade, mas a gente volta daqui a pouquinho com esse debate. Vamos para um rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente volta com Vozes do Cooperativismo aqui no Sistema Jangadeiro. Estamos de volta com Vozes do Cooperativismo aqui na Jangadeiro Band News FM, também Spotify e YouTube Jornal Jangadeiro. Eu sou Rafael Mesquita e você continua comigo nessa estreia desse programa que debate o cooperativismo, esse modelo de negócio que transforma vidas e impulsiona a economia no estado do Ceará. Nossos convidados dessa estreia estão aqui conosco, é o Marcos Aragão, presidente da Unimed Fortaleza, e também o Nicédio Nogueira, que é presidente do sistema OCB Ceará. E eu vou dar continuidade ao nosso debate, pegando aqui, Marcos, um gancho que ficou no bloco anterior. A gente tem falado aqui desde o começo do programa que a cooperativa Unimed Fortaleza é a maior cooperativa constituída no estado do Ceará. E eu estou muito curioso para conhecer o quão representativa é a Unimed nesse momento, não só na geração de empregos, como a gente já tinha falado, como também no número de cooperados, e eu sei que tem alguns bilhões aí envolvidos no faturamento anual. Sem dúvida. A Unimed Fortaleza é a maior cooperativa do Norte e Nordeste, né? Não só do Ceará, mas do Norte e Nordeste. A Unimed Fortaleza fechou o faturamento no ano passado em torno de 3,6, 3,7 bilhões de reais. A gente chega esse ano aqui com em torno de 4 bilhões de reais. Realmente são números muito vultuosos.
estamos aí, com certeza, entre as 10 maiores empresas do Ceará. Eu aprendi com o Nicédio que a gente tem que chamar empresa cooperativa. Não é isso, Nicédio? Por quê? Porque, na verdade, nós somos uma sociedade de pessoas. A gente tem que dizer que é empresa cooperativa para dizer assim, Unimed Fortaleza, você está no mercado, é um forte concorrente de mercado e bate de frente com os maiores players de saúde. Então, eu sempre aprendi com o Nicédio isso, viu? A gente sempre chama de empresa cooperativa para dizer que a gente é forte e é pujante. Temos 4.000, arredondando o número, 4.000 cooperados, 4.000 colaboradores diretos, fora alguns terceirizados que nós temos aí, tá certo? Temos uma grande gama de serviços próprios, temos o maior hospital privado do estado, né? E inauguramos há 2, 3 anos atrás, vai completar 3 anos, também o segundo maior hospital privado do estado, tá certo? O que mais que eu posso... Participamos aí, o Sistema Unimed, em torno de 30% de participação do mercado de saúde suplementar no estado. Então, assim, como você vê, né, é uma cooperativa, a gente é cooperativa com muito orgulho e tem todos esses números superlativos, né, principalmente quando a gente atua no setor de saúde suplementar e a gente realmente o plano de saúde mais lembrado pelas classes A e B, né, a Unimed Fortaleza. Então, uma cooperativa que entrega tudo isso para a sociedade, isso aí orgulha muito o cooperativismo. Então, a gente vê a Unimed Fortaleza com toda essa responsabilidade para manter esse legado. Não é que porque você está aqui não, mas eu sou cliente Unimed desde... acho que 2008, desde meu primeiro emprego, que eu justamente percebi como uma alternativa, e eu já lhe adianto que a Unimed salvou várias vezes a minha vida. Bacana, é bom escutar isso. Mas dentro desse conjunto aí, né, salvar vidas, o seu Nicédio tem comentado muito que o cooperativismo de saúde, entre eles, né, tem um papel da Unimed Fortaleza, foi muito fundamental e diferentemente de planos privados, de outros segmentos aí, né, da saúde complementar, se posicionou de fato para salvar vidas durante períodos mais críticos da sociedade, como, por exemplo, a pandemia de Covid-19. Queria que você comentasse esse ponto. Eu sempre discuto sobre isso, mas acho que é importante aqui no Voz do Cooperativismo também. Eu acho que é muito importante a gente relembrar esse passado recente, que foi o período da pandemia, onde a Unimed Fortaleza teve um papel fundamental no tratamento do pessoal que teve Covid. Deu o apoio total, não poupou esforços para atender bem a sua clientela. E quem não lembra do relatório feito pelo Dr. Elias Leite, diário, sobre a realidade da pandemia do grupo de pessoas que procuravam a Unimed Fortaleza. Quem não lembra do Vai Dar Certo, que ele todo dia encerrava o pronunciamento dele com vai dar certo. Eu vi uma mãe dando um depoimento dizendo: mamãe, aquele doutor de verde não apareceu hoje ainda na televisão. Quer dizer que o símbolo do trabalho que o Elias fez refletiu na sociedade de tal maneira que as crianças ficavam esperando a relação, o relato dele da realidade da pandemia, porque naquele tempo estava todo mundo em casa apavorado e o Elias fez um trabalho muito interessante no sentido de mostrar que tinha esperança. Quem entrava, nem todo mundo que entrava numa UTI entrava para não sair. Saía também da UTI e dava o relato de quantos eram internados e de quantos eram liberados, né? Porque a maioria das pessoas, quando dizia, fulano foi para o hospital com Covid, já achava que ele não saía mais. Mas essa esperança veio com o Vai Dar Certo do Elias, contando quantos entravam e quantos tinham altas. E terminou dando certo, né? Porque nós vencemos essa pandemia. Então eu acho que o sistema Unimed a nível nacional fez um trabalho fantástico e a Unimed Fortaleza especificamente através do grupo que geria a Unimed Fortaleza, que o Aragão era um dos diretores lá, o Elias era o presidente, representava, aparecia, mas tinha um corpo técnico por trás, um corpo de médicos por trás, envolvidos, né? A doutora
Fernanda, como diretora do hospital, fez um trabalho fantástico, que pouca gente sabe que tinha esse grupo por trás dos bastidores, né? Que estavam também promovendo o desenvolvimento do trabalho da saúde e buscando salvar vidas. Isso é o verdadeiro cooperativismo. Como vocês tinham falado, uma empresa mercantil talvez tivesse dificuldade de oferecer, até do ponto de vista econômico, porque não destina recursos para os seus próprios membros. No caso, né, um médico hoje cooperado da Unimed, ele co-administra através das assembleias, dos mecanismos de participação, esse volume de recursos que passa pela cooperativa. Dificilmente um médico contratado simplesmente de uma outra operadora de saúde vai ter essa condição, e tem, dentro desse esforço, coletivamente eles podem inclusive decidir a fazer investimentos que até num dado momento comprometam um elemento que é muito comum na linguagem do cooperativismo, que vai ser muito comum aqui no nosso programa, que são as chamadas sobras, né? Ô, Rafael, você falando, eu lembrei uma coisa aqui. O Sistema Unimed fez um trabalho que eu acho que o Aragão podia relatar, que a maioria dos médicos cooperados perderam sua principal fonte de renda, que era ninguém ia ao consultório médico. Então ele não tinha como trabalhar e receber a sua remuneração mensal normal. Caiu a remuneração do médico. A Unimed Fortaleza criou um mecanismo para proteger o seu associado por aquele período. Conta aí a história, como é que funcionou. Como diz, é um exemplo, é um case assim que nos comove muito, né? Primeiro, assim, falando um pouquinho aí da pandemia, da campanha, né, do movimento, o hashtag Vai Dar Certo, que era um movimento, uma mensagem para a sociedade de esperança com responsabilidade, né, de otimismo com responsabilidade. Então, realmente, foi essa campanha iniciada pela Unimed Fortaleza que atingiu toda a sociedade cearense. E tinha um lema dentro da Unimed nesse momento, Rafael. A Unimed hoje, ela tem 370 mil clientes próprios. Quando você coloca também os atendimentos via intercâmbio, a gente atende aí em torno de 500 a 520 mil pessoas, né? Não é um número pequeno, não. É um número expressivo. São 520 mil pessoas que estão dentro aí das nossas carteiras do sistema e a gente atendendo. E tinha lá o lema, né, que ninguém pode voltar. Não vai faltar atendimento para nenhum dos nossos clientes. Tá certo? Independente dos recursos financeiros. A nossa, o que vai fazer depois, a gente vê. Mas assim, não vai se economizar dinheiro, como você falou, né? Que talvez outros players de mercado possam pensar de maneira diferente, mas na Unimed Fortaleza não tinha isso. A gente vai cuidar, né? Até onde a gente tiver condição aí, onde tiver leito para a gente colocar, respirador para a gente comprar, a gente vai utilizar todos os nossos recursos para atender os nossos clientes. E esse case específico que o Unicédio traz é exatamente isso. O cooperado não tinha cirurgia, não tinha consulta. Então, a gente fez antecipação da produção do cooperado para ele poder subsistir, né? Uma parte da sua produção mensal, a gente antecipou, né? A gente também não fez reajuste do plano do médico subsidiado. Existia uma parceria entre Unimed Fortaleza e Sicredi para oferecer uma operação de crédito que fosse com taxas subsidiadas também para o médico poder adquirir esses recursos para poder trazer conforto para a sua família. Bacana aí a intercooperação, Unicédio, assim, uma cooperativa ajudando a outra. Eu estava no Sicredi, ali na Unimed, assim, a gente fez essa simbiose e o mais importante. Qual é a operadora que ia fazer isso para o seu médico prestador de serviço? Nenhuma. Mas não existe essa possibilidade. Mas a cooperativa fez. Garantiu a subsistência do médico e da sua família no período talvez mais difícil da sua vida. Muito interessante, porque eu acho que este é o melhor exemplo de como funciona o cooperativismo também em períodos de crise. E aí, Unicédio, o cooperativismo não só ajudou a sociedade, não só no Brasil, mas no mundo, em outras crises. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Olha, o cooperativismo nasceu na maior crise já acontecida no mercado mundial. Na primeira grande crise da questão do emprego, no auge da Revolução Industrial, a substituição do homem pela máquina, foi que nasceu o cooperativismo. Exatamente em função do grande desemprego gerado pela máquina a vapor naquele tempo,
né? Os tecelões de Rochdale, os tecelões lá da Inglaterra se juntaram para juntos buscar saída para o grande problema deles, que era a falta de o que fazer, a falta de receita, a falta de renda. Não só no sentido de buscar o que fazer para ganhar dinheiro, como também para comprar juntos, porque eram explorados pelo mercado normal, compravam produtos adulterados, né? E passaram a comprar direto da fábrica, que o cooperativismo tem isso. Como eu falei aqui, nós hoje somos 8 ramos, porque tem o ramo do seguro que está em fase de regulamentação, mas um dos ramos é o consumo, onde se compra junto, se comercializa junto, se vende juntos. Você indo fazer uma compra de, sei lá, uma quantidade X de produto, ou de 10x, com certeza, quando você vai comprar 10 vezes mais do que o outro que compra um X de produto, você vai ter desconto, vai ter condições de barganhar preço. De acordo com a negociação, você tem cooperativa no Brasil com mais de 1 milhão de associados, cooperativa de consumo com mais de 1 milhão de associados. Eu brinco, digo, você já pensou o que é uma bodeguinha com 1 milhão de clientes, né? Comprar produtos juntos? Eles chegam numa fábrica de açúcar e fecham a produção de 6 meses daquela fábrica de açúcar e pagam à vista. Você já imaginou quanto é que vai chegar o quilo de açúcar mais barato do que você comprar aquilo na bodegazinha da esquina? Não é que a gente prega fechar essas bodegas, não. Não é isso. Dá para conviver com tudo. Agora, você também não pode se deixar ser explorado por qualquer um. E o cooperativismo consegue fazer com que a população, de um modo geral, organizadas, que o grande segredo do cooperativismo é a organização das pessoas. Aquilo que a gente começou a dizer desde o início. Cooperativa é uma empresa de pessoas. Só existe cooperativa se existir grupo organizado, certo? E aí, em todas as atividades possíveis, é possível se organizar um grupo de pessoas para formatar uma cooperativa. E nós temos cooperativas hoje no Brasil que exporta para mais de 100 países. Produtos, por exemplo, da agricultura familiar. Pequenos produtores que produzem lá 1.000 frangos por mês, a média de 1.000 frangos por mês. Como é que esse cidadão tem condições de botar esse frango para ser vendido para a China? E vende. A alternativa de comercialização vira o cooperativismo. Vira o cooperativismo. A gente vai dar uma pausa aqui nesse debate que está muito bom, mas daqui a pouquinho a gente volta com mais vozes do cooperativismo, que debate hoje o impacto do cooperativismo na economia do Ceará. Já a gente volta. Estamos de volta com Vozes do Cooperativismo aqui na Jangadeiro Band News FM, Fortaleza 101.7. Queria também dizer que a gente está sendo transmitido pelo Spotify e pelo YouTube do Sistema Jangadeiro, Jornal Jangadeiro. Nesse programa a gente recebe Marcos Aragão, que é presidente da Unimed Fortaleza, e Nicédio Nogueira, presidente do Sistema OCB Ceará. Estamos debatendo o impacto do cooperativismo na economia cearense, o impacto do cooperativismo no estado do Ceará. E dentro dessa discussão de impacto, eu queria continuar esse debate falando um pouquinho sobre o que o cooperativismo hoje representa de oportunidade. Nós falamos como se organiza uma cooperativa, falamos que o cooperativismo é um segmento que gera igualdade de oportunidades para os seus membros, é um modelo de negócio de fato horizontalizado, que todos que se constituem, né, que constituem uma cooperativa se tornam codonos, mas eu queria saber como ele pode ser oportunidade, Marcos, para o jovem médico que está saindo, no caso de vocês, né, o jovem médico que está saindo Sim. da universidade, como ele se torna uma alternativa para esse profissional? Inclusive, vou até ampliar um pouco, fugindo aí não só o Unimed Fortaleza, mas falando um pouco do cooperativismo médico, de uma maneira em geral. Porque assim, o estado do Ceará, a cidade de Fortaleza, ele é um case também de sucesso em todo o Brasil das cooperativas de especialidade médica. Hoje se eu não me engano, são 14 cooperativas organizadas de especialidade médica, tá certo? Entre elas, cooperativas anestesistas, como a gente já falou, endoscopistas, otorrinolaringologistas, cirurgiões, ginecologistas, enfim,
São 14 especialidades médicas que, uma vez que o médico se forme, né, se especialize, ele tem a capacidade, a oportunidade de entrar em uma dessas cooperativas. Essas cooperativas, elas prestam serviço tanto ao setor público, prefeitura, estado, como também ao setor privado, oferecendo sua força de trabalho aos planos de saúde. Então, assim, terminou hoje, sem dúvida, as cooperativas de trabalho médico são talvez, né, a principal porta de entrada para o mercado de um médico recém-formado. E também a Unimed Fortaleza, ela tem processos seletivos de 2 em 2 anos, vai me entrar a língua, de 2 em 2 anos, oferecendo também a oportunidade desse médico ser cooperado da Unimed Fortaleza e usufruir desses 500 mil clientes, né, para também oferecer a sua força de trabalho. Então, veja bem, né, como o cooperativismo médico é importante para o médico do Ceará, tanto através das cooperativas de especialidade médica, que são muito bem geridas, muito bem administradas, que propiciam, né, remuneração justa, negociações adequadas com os prestadores de serviço, como também a Unimed, criando essa grande barreira de proteção. Eu uso sempre essa figura de linguagem. Hoje, através do cooperativismo, através das cooperativas médicas, a gente oferece essa grande barreira de proteção aí, da remuneração justa do trabalho médico, né, e da condição adequada de trabalho desses profissionais. Então, realmente, sem dúvida, o exemplo da medicina e do cooperativismo médico no Ceará é exemplo nacional. Só complementando, que é interessante a gente fazer um complemento aqui, que no cooperativismo de saúde, além da profissão médicos, tem outras profissões que também têm um cooperativismo muito forte. Exemplo dos dentistas, né? Nós temos 2 cooperativas operadoras de plano de saúde odontológica aqui no Ceará, a Uniodonto, que é a maior, e a Unidental. Temos outra cooperativa de prestação de serviço odontológica, que é a Cooperdonto, que é uma cooperativa de especialistas em odontologia. Isso. Que faz o mesmo papel da especialidade médica, no caso da pediatria, da endoscopia, tal. Então, além dos médicos, especificamente da área médica, tem as cooperativas de saúde de outras profissões, fisioterapeuta, enfermagem, psicólogo, fisioterapia, tudo isso aí. É por isso que o cooperativismo de saúde, ele é um ramo muito forte. É o líder do estado do Ceará. É o líder do estado do Ceará. Nós temos hoje 35 cooperativas voltadas à atividade de cooperativa de saúde, não só de médicos. 35 cooperativas no Ceará. É o segundo maior número, só perde para o agro. Teve um número que o Unicédio trouxe dos ingressos, né? Que é assim que a gente chama, ingresso, né? A gente não chama faturamento, nada disso. Os ingressos, né? Porque a gente é uma prestadora de serviço. Os ingressos do cooperativismo cearense, dado do Unicédio, foi em torno de 8 bilhões de reais, né? Você vê aí, das cooperativas médicas, esses ingressos chegam a 5 bilhões de reais, né? Então, é mais de 50%. E aí, realmente, a força do cooperativismo de saúde para o estado do Ceará. Em termos econômicos, o cooperativismo de saúde é o líder no estado do Ceará. Sim. E em termos nominais, em número de cooperativas, é o agro. E em número de cooperados, de Cédio? É o crédito. É o crédito. Que é uma particularidade, né? A gente vai já anunciar, dar um spoiler para vocês, que na próxima edição do Vozes do Cooperativismo vamos debater o cooperativismo de crédito, porque a gente reservou um programa inteiro para explicar também esse segmento do cooperativismo, que tem a sua característica sui generis, né? Que é a possibilidade de qualquer um de nós participarmos, independente da nossa especialidade, porque no caso do cooperativismo de saúde, temos aí a especialidade médica, né? No caso de cooperativismo de trabalho, às vezes tem a especialidade específica, né, do ramo profissional a qual aquela cooperativa foi fundada. Do agro, você tem que ser vinculado à atividade agropecuária. Tem que ser produtor de alguma forma. De alguma forma. Já no crédito, qualquer pessoa pode fazer parte. E uma curiosidade, apesar do cooperativismo de crédito ser o maior em número de associados, é praticamente o menor em número de cooperativas. Nós temos 3 cooperativas de crédito no estado do Ceará. 2 de abrangências no estado todo
que é o Sicredi Ceará e o Cicobi Ceará, e uma que tem uma abrangência exclusiva para o pessoal da área da justiça, que é a Cooperjuris, que é uma cooperativa de crédito do pessoal da área da justiça, promotores, juízes, tal. Eu vou também dar um spoiler aqui, já não vou estar aqui no programa do crédito, viu, Rafael? Mas eu queria só falar um pouquinho do crédito, porque eu já trabalhei no crédito, assim, e também me encanta o cooperativismo de crédito, principalmente quando eu falo de desenvolvimento e oportunidade. Quando eu trabalhei no crédito, a gente tinha a vontade muito grande da gente expandir agências para o interior, tá? E o mais importante do crédito é fomentar o desenvolvimento através da carteira de crédito. E quando a gente procurava, né, os bancos, né, os grandes bancos, e via as carteiras de crédito no interior do estado, eram carteiras de crédito pequenas, entendeu? E toda praça que existia Sicredi, Cicobi, a carteira de crédito, tirando os bancos públicos, tá certo? As nossas carteiras de crédito eram maiores, né? Realmente atestando a importância do cooperativismo para o desenvolvimento, né, em todas as áreas. É por isso aí conflui com o agro, conflui com o consumo, conflui aí com a saúde, o transporte e o crédito alicerçando tudo isso. É um modelo de negócio, como a gente acabou de falar. É um modelo de negócio que inclui pessoas, como a gente também já tinha dito. Mas, sobretudo, na minha avaliação, me corrija se eu estiver errado. Muitas vezes o capitalismo tradicional não quer estar naquele território, mas o cooperativismo escolhe esse território como o seu lugar social, né? O seu lugar de desenvolvimento. Deixa eu te dar outro dado interessante, que eu sempre falei do sistema Unimed. E a gente só consegue isso por conta do modelo de negócio do cooperativismo. E, sério, o sistema Unimed, ele está presente em 92% das cidades brasileiras. 92%. É um número surpreendente. É quase o número de presença da televisão. 92% dos municípios do Brasil tem a unidade lá do Unimed. Um consultório, um hospital, uma clínica, um laboratório. Eu acho que no Ceará todos os municípios têm presença de Unimed. Só talvez uma igreja, os Correios, o Banco do Brasil e uma Unimed, né? Imagina, agora a gente só consegue isso, Rafael, por conta do cooperativismo. Tá entendendo? Se fosse um modelo capitalista tradicional, esqueça. Isso aí que você levantou, Rafael, espero que no próximo programa os nossos amigos do crédito tenham esses números mais precisos, mas tem mais de 600 municípios no Brasil que a única presença de uma instituição financeira é uma cooperativa. Mais de 600 é o mesmo exemplo. Municípios no Brasil que a única instituição financeira presente lá é uma cooperativa de crédito. É um redesenho da história do Brasil. No Brasil, anteriormente, a gente tinha pelo menos uma unidade ou um correspondente dos Correios, Sim. ou uma unidade ou um correspondente bancário de um banco público. As novelas dos anos 80, dos anos 70 mostravam isso. Hoje, se a gente fosse construir um novo panorama, um novo documentário sobre o Brasil... E no Nordeste, uma loja pernambucana. Mas hoje nós fôssemos narrar essa outra história. Tinha que ter um Unimed lá. Tinha que representar a Unimed lá. É mais ou menos isso. Não sei se você sabia esse dado é muito interessante. Não sabia, esse dado nem na minha pesquisa tinha aparecido esse dado muito relevante, que é um dado diz isso superior. Com muito orgulho. A gente diz isso com muito orgulho. Que bom que o Voz do Cooperativismo está no ar agora para a gente trazer essas histórias, né? Mas eu queria, dentro das histórias de visibilidade do cooperativismo, dentro dessa ideia de dizer para você que nos acompanha onde está o cooperativismo, né, e como ele se organiza, e a gente vai ter aqui fazer uma representação aqui gráfica para as pessoas que estão nos acompanhando no rádio, e obviamente para quem está nos acompanhando no Spotify ou no YouTube vão conseguir ver as imagens, porque a gente também está transmitindo imagens nesse momento. Mas, Nicédio, eu queria que a gente falasse agora sobre esse selo aqui. Acho que a câmera geral vai pegar aqui também, né? Esse selo aqui, que é o selo Somos Coop, que também está representado aí na nossa logomarca do programa. Esse carimbo, na verdade, Somos Coop, que é a maneira, né? Você tinha me dito no começo que é a maneira de uma pessoa que está consumindo na gôndola do supermercado encontrar um produto e saber que esse produto é um produto de uma cooperativa, por exemplo. Em qualquer produto que você encontrar esse carimbo Somos Coop, selo Somos Coop, né? A dúvida se a gente pode chamar selo ou carimbo, tem essa dúvida aí, porque as questões legais brasileiras são muito complexas e diz que não pode chamar selo, tem que chamar carimbo, mas que seja o carimbo. Você chegou no supermercado, tem um produto lá
com esse Somoscope, você está sabendo que aquele produto é oriundo, tem origem numa cooperativa, que vem direto do produtor para o consumidor, sem nenhuma intermediação de terceiros. A cooperativa recebe o produto do produtor rural, principalmente na área do agropecuário, embora tenha o carimbo Somoscope lá no cartãozinho da Unimed. Todo o material da Unimed a nível nacional tem lá o carimbo Somoscope, para você identificar que ali é uma empresa cooperativa. Lá no supermercado, se você pega lá qualquer produto agroindustrializado, tem o carimbo Somoscope, você tem certeza que aquele produto, quando você compra, alguma parte daquele dinheiro que você pagou pelo aquele produto, volta para o produtor rural, né? Como foi falado aqui, a história das sobras. E no crédito, eu costumo perguntar, quanto é que teu banco privado, teu banco público, te devolveu do lucro que ele teve em 2024? Quando fechou os balanços, teve um lucro lá de bilhões. E geralmente eles têm, né? 99,99% dos bancos tem lucro, todo ano. Pouquíssimos têm prejuízo. Quanto devolveu para o cliente? Eu sempre faço essa pergunta. A minha cooperativa devolve parte do lucro, que a gente não chama lucro, como o Aragão falou aqui, dos ingressos que vai para lá, não são lucros, o resultado, sobras, parte das sobras vem para o cliente que gerou, que ajudou a gerar aquela sobra, que sou eu como sócio, parte delas. E no Brasil tem um número interessante do que o crédito devolveu esse ano de 2024, como em forma de sobra. E aqui, espero que na próxima quarta-feira os nossos representantes do crédito venham com esses números, que eles é que sabem. Eu sou curioso, vou atrás, mas eles têm a obrigação de saber quanto eles devolveram de sobra. Faça essa pergunta para eles. Eu vou deixar no ar aí para quem está nos ouvindo ficar esperando para saber quanto foi devolvido. Lhe garanto que é um valor substancial. Como o pessoal diz no próximo capítulo, né? Mas assim, interessante, importante você que está nos acompanhando saber, essas sobras que são divididas entre os associados da cooperativa de crédito, elas não são aquilo que você vê como rendimento da poupança, rendimento da aplicação, não, é para além disso. Você recebe todos os benefícios de ser correntista de um banco regular, mas no cooperativismo de crédito, como associado de uma cooperativa de crédito, que esse é o modelo, né, de organização da pessoa junto a essa cooperativa, você também pode receber ao final do ano, ao final do exercício financeiro, no comecinho do ano seguinte, as chamadas sobras. Não tem igual, realmente é muito importante. Mas eu fiquei com ciúme, porque não é só o crédito que distribui sobra não, viu? Sim, mas é porque o crédito eu recebo. Eu fiquei com ciúme. Toda cooperativa... Assim, só complementando, toda cooperativa tem esse mistério de ter o resultado do exercício, distribuição de sobras, e eu queria só colocar um elemento bem importante. Imagine assim, toda cooperativa daquela região, daquela cidade, daquele estado distribui as sobras, e aquelas sobras de sede vão ser reinvestidas naquela localidade, diferente das outras empresas mercantis, que os resultados, independente da região, são destinados à matriz e lá vai para o bolso dos acionistas. Aqui fica na nossa cidade de Fortaleza, é reinvestido e há esse círculo virtuoso de crescimento local. Eu acho até, Marcos Aragão, que os nossos administradores, né, o executivo aí, tanto municipal, aliás, os executivos municipais, os nossos legisladores, tanto nos parlamentos municipais como no parlamento estadual, o nosso governador precisariam também saber um pouquinho mais sobre o cooperativismo, que eu acho que se a classe política soubesse o papel da cooperativa ao gerar políticas públicas, ao gerar oportunidades para a população de uma forma geral, inclusive o crescimento econômico, porque hoje se discute, por exemplo, o que se vai fazer com a economia do país, né, com o fim das exportações anunciado com essa taxação dos Estados Unidos, né, provocada pelos Estados Unidos dos produtos brasileiros. Aí, talvez a oportunidade desta crise também seja o cooperativismo. E esse momento que a gente, nossa missão aqui, né, Nicélio, está divulgando para a nossa cidade, para o nosso estado, esse nosso modelo de negócio. São, como o Nicélio falou, 800 bilhões, né, de ingressos.
Imagine o tamanho da pujança desse modelo de negócio, né? Então, estamos chegando a R$1 trilhão. Vamos chegar. Vamos chegar. São mais de 24 milhões de pessoas brasileiras cooperadas neste momento no cooperativismo diretamente brasileiro. Se você botar 3, 4 pessoas por família, que cada um desses associados tem uma família, né? Você multiplicar esse número aí por 3, 4, qual é o percentual de... Dá 75 milhões para a gente... Vai dar quase 50% da população. A população envolvida com o cooperativismo. Da população brasileira. Por isso é que nós estamos aqui, tentando fazer essa divulgação, levar essa informação para a sociedade, que pouca gente conhece o que é o cooperativismo e qual é o tamanho do cooperativismo brasileiro. Nessa reta final, quero que a gente fale exatamente sobre isso. Nós falamos do presente, mas eu queria que a gente falasse agora do futuro. No futuro do cooperativismo do Ceará, esses números, eles podem ser... Eu sei que o Ceará cresce acima da média nacional, em todos os segmentos, na geração de empregos, na quantidade de cooperados, no resultado econômico, tanto em sobras para os cooperados, como nos ingressos das cooperativas, nos próprios ativos das cooperativas cearenses. Mas eu queria falar de futuro. Rapidamente, Marcos, o futuro do cooperativismo do Ceará se escreve como? Como eu falei, acho que foi a primeira palavra dessa minha participação. Eu não sou só fã do cooperativismo, eu acredito muito no modelo. Sabe por quê, Rafael? Porque eu vejo que ano após ano o cooperativismo só cresce. E onde tem cooperativismo, tem evolução, tem desenvolvimento. E não é diferente aqui no estado do Ceará. Ano após ano, o cooperativismo só cresce, independente do ramo. Falando um pouco aqui da saúde, né, que é a minha área, o cooperativismo das especialidades médicas só cresce, e a Unimed Fortaleza, que cresce ano após ano, em torno de 10% em faturamento, 10, 12% em faturamento. Em clientes que nos últimos anos a gente cresceu aí quase 15 mil vidas, né? A gente vem crescendo o número de vidas, aumentando o nosso portfólio de negócios através de uma empresa de participações, aumentando a nossa fonte de receitas, aumentando a nossa carteira de clientes. Então, assim, hoje a Unimed Fortaleza está num momento extremamente positivo da sua história, crescendo, né, em todas as suas vertentes. Receita, clientes, rede própria. Então a gente está num momento ímpar. E da mesma forma que é o exemplo da Unimed Fortaleza, eu acredito que todos os outros segmentos também vão crescer na mesma pegada. E o cooperativismo do Ceará como um todo, Nicédio? Só rapidamente, eu sei que o nosso tempo está terminando, é que nossa meta como organização das cooperativas é trabalhar o jovem, que é o futuro. Você perguntou do futuro, acreditamos que esse jovem que está aí, estamos fazendo um trabalho muito forte nas universidades, nas escolas, para incluir a juventude cearense no cooperativismo, que é o futuro do cooperativismo, com certeza. Os novos médicos, os novos agricultores, todos eles podem compor o cooperativismo. Muito obrigado, você que nos acompanhou aqui no Voz do Cooperativismo. A gente volta na próxima quarta-feira. Tchau, tchau.